Boa noite a todos. A página é do livro Fonte Viva, é de Emmanuel, e ela nos interroga: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Palavras de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Boa palestra a todos. Deus, Pai Todo-Poderoso, és o Criador de todo o universo, és a força que nos ampara. Senhor, aqui estamos na casa de teu Filho. Viemos mais uma noite, porque nos sentimos seguros, fortes diante da fé, da resignação,
que nos trazem os nossos amigos espirituais, esses espíritos que aqui estão e desde já passando por cada um de nós, colocando a cura que precisamos, o consolo que necessitamos. Senhor Jesus, tem piedade de nós que tanto sofremos. Tem piedade de nós que trazemos conosco as nossas culpas. E são elas que nos enfraquecem. Senhor Jesus, ampara todo que sofre. Ampara todo aquele que tem seu físico doente, mas tem firme a sua esperança de cura. Curai a todos, Senhor, amparai a todos. Quando eu peço aos nossos guias e protetores, aos espíritos coordenadores desta reunião, eu peço para que, em nome de Deus acima de tudo, nos permita dar início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz do Senhor possa nos envolver, nos trazendo alento e muita paz íntima. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre todos nós, nos envolvendo, fazendo com que o nosso encontro seja um encontro feliz. Vamos deixar de lado as nossas tristezas e vamos hoje falar sobre Humberto de Campos, na intenção de, com a vida de Humberto de Campos, com o seu trabalho, com as suas dores, com as suas perguntas, que nós possamos nos orientar, tirar como exemplo nas nossas dificuldades. É ele que passou por tantas dificuldades e as venceu, que nós possamos, com esse exemplo, nos encorajarmos e sabermos que tudo passa, nessa vida tudo passa. E nós iremos vencer as nossas dificuldades, assim como esse personagem, Humberto de Campos, venceu as suas. Humberto de Campos nasceu em 25 de outubro de 1886 em Miritiba, 80 quilômetros de São Luís do Maranhão. Desencarnou em 1934, aos 48 anos. Ele foi um grande poeta maranhense, contista, memorialista, crítico literário, cronista, romancista, jornalista político, o cronista mais lido do Brasil. Foi também membro da Academia Brasileira de Letras, deputado federal pelo Maranhão, autodidata, profundo conhecedor de mitologia e das histórias das religiões. Conhecia o inglês e o francês. Ele era uma alma que ansiava crer em Deus. Embora descrente se confessasse, uma alma que sabia orar. Nós vamos nos encontrar em diversos momentos na história de Humberto de Campos. Uma das coisas que caracterizou toda a vida de Humberto de Campos foi a ânsia de encontrar Deus. Ele ansiava por encontrar Deus. E o medo da morte. Muitos de nós ainda têm, vez por outra, esses sentimentos, que precisamos vencê-los com a fé que há de se derramar sobre todos nós. Quando Humberto de Campos era bem pequeno, ainda com 6 anos, o seu pai desencarnou. O local que ele morava no Maranhão, em Miritiba, era entre as dunas. Então, um dia era o caminho para aquele lugarejo era de um jeito, no outro dia já era de outro, porque as dunas se moviam e era só areia. Só tinha uma delegacia ou uma prefeitura. Quando seu pai desencarnou, a vida ficou muito difícil para a mãe, com 4 filhos, e mais os filhos que ele tivera fora do casamento, né, o marido.
porque ele era viajante, vendia carne de cabra por aí, e sempre tinha um filho novo aparecendo. E a mãe de Humberto fazia questão de que ele cuidasse desses filhos. E assim, ao desencarnar, ela tinha mais uns 4 ou 5 filhos de outras mães que cuidava também. Mas a miséria cresceu, a miséria ficou muito grande, porque o pai morto não tinha mais quem cuidasse da manutenção da família. Humberto de Campos tinha 6 anos, e aí a mãe foi caminhando para outras cidades, até que foi parar num comércio, numa cidadezinha pequena, em que ela tinha um irmão, e lá ela então começou a trabalhar com essas crianças. Colocou Humberto de Campos na escola, mas ele era uma criança tida como esquisita. Depois da morte do pai, ele ficou mais ainda calado, triste, emburrado, não se deu bem na escola, fugia das aulas, levava muitas surras, e aos 10 anos, então, saiu da escola para trabalhar. Trabalhou como lavador de garrafa, trabalhou no comércio, trabalhou numa tipografia. Nesse comércio ele tinha um tio, o comércio era de um tio, e ele então, naquele momento, já começou a sentir a necessidade de escrever. Ele tinha uma ansiedade muito grande por expor as suas ideias, por colocar em prática uma emoção grande que ele tinha dentro de si por escrever. E num determinado momento, então, ele pega algum dinheiro da caixa desse comércio, desse tio, para comprar material para escrever. E compra caderno, compra lápis, mas esse ato foi descoberto, ele passou uma vergonha muito grande, teve que sair de lá e ficou desempregado. E o tempo vai passando, a vida é difícil, ele cada vez mais triste, mais calado, até que resolveu sair dali e viver sozinho. Era prática isso antigamente, né? Quem vivia numa cidade muito pequenininha, com muita miséria, com muita pobreza, largava a família e ia buscar sustento. E aos 17 anos ele saiu, largou a família e foi para Belém do Pará. Em Belém do Pará, ele foi trabalhar nos seringais. Nesses seringais aconteceram muitas coisas, inclusive ele pegou malária. Tem um quadro bem pitoresco da vida dele, da passagem dele nesse seringal, além de muito revoltado com a maneira como os funcionários eram tratados, eram como escravos. Ele morava no Igarapé, Igarapézinho, aquela cabaninha dentro do rio, né? Com aqueles pauzinhos assim. E à noite, ele, com o lampião aceso, ficava enxotando os jacarés, porque os jacarés queriam entrar, né, ali naquela casinhola dele. E ele queria escrever, mas o dinheiro era quase nada. Então ele juntava papel, todo papel que ele achava, ele juntava. Papel de pão, papel de sacola, papel no chão, ele alisava bem alisadinho, cortava, costurava, e ali ele escrevia. E nisso ele copiou um dicionário de inglês, um dicionário de francês e um dicionário de português, inteiros nesses caderninhos de papel. Que é a ansiedade dele, né, por escrever, por aprender. E a vida vai passando, e ele mais triste, mais solitário do que nunca. E sempre querendo saber onde estava Deus. Um dia ele foi ao centro dessa cidadezinha em Belém, e estava acontecendo uma missa festiva, e ele passou, ouviu aquele som, aquele coro cantando, achou aquilo muito lindo e falou assim: será que Deus está lá dentro? Por que todo mundo fica assim, levado, olhando, os olhos fechados, orando? Por que será que só eu que não encontro Deus? Será que é porque eu não sei orar? E ele ficou ali muito abalado com esses pensamentos e com essas emoções. Por quê? Onde estaria Deus? Por que Deus não olhava para ele? Ele vivia já doente, já estava doente, naquele igarapé, sem nada, sem ninguém, solitário. Cadê Deus? E ele aí olhou bem para dentro da igreja, ficou olhando e invejou muito aquela gente que, segundo ele, né, estava vendo Deus. E ele sai da igreja
E na porta da igreja ele sofre um turbilhão de emoções tão intensas que ele começa a chorar muito, muito. Ele estava com 20 e poucos anos, 21, 22, e ele se abaixa na porta da igreja e ele chora longo tempo, e gritando por Deus, que Deus viesse ajudá-lo. A missa termina, as pessoas passam, vê aquela pessoa assim, mas também ninguém acudiu. Aos poucos, né, ele foi se acalmando, a emoção foi se controlando e ele saiu dali. A partir desse dia, ele foi outra pessoa. Novo ânimo, uma nova alegria de viver, e o invadiu. Ele era muito acabrunhado, muito triste, muito amargurado. E aí ele teve um ânimo grande. E aí a vida dele começou a mudar. Esse é dos ensinamentos que a gente aprende, né? Quando a gente confia em Deus. Quem confia em Deus tem tudo. A gente encontra paz, encontra força, encontra alegria de viver. E Humberto, então, sentiu alguma coisa que ele ainda não sabia que era Deus agindo sobre ele, mas ele sentiu uma energia, uma transformação. Bom, a vida passa, ele estava muito doente nessa época ainda, antes dele ter esse ânimo, queria ir ao médico, mas ele pensava, ir ao médico para quê? Se eu nem dinheiro tenho para comprar remédio. E aí, Humberto de Campos casa-se, né? Ficou feliz, né? Ficou animado, casou-se. Casou-se, começou a escrever para os jornais da cidade. Vários jornais, ele começou a escrever crônicas. Casou-se, teve 3 filhos. Maria de Lourdes, Henrique e Humberto. E a vida vai passando. Durante a sua vida, ele escreveu 45 livros. E escrevia crônicas diariamente para os jornais. Há um episódio na vida de Humberto de Campos, em 1932, ele foi chamado pelos críticos literários para avaliar o livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo foi um livro escrito por Chico Xavier, acho que o primeiro livro, que contém poesias de diversos autores. Então, houve uma dúvida geral se aquela psicografia era real ou se era uma fraude. Então, alguns críticos literários foram chamados para fazer uma avaliação. Ele fez uma avaliação desse livro. Isso a gente vai ver depois no que deu. Então, vamos passar aqui. Lençóis Maranhenses. Porque hoje, Humberto de Campos é uma cidadezinha. O município de Miritiba, onde ele nasceu, hoje chama-se Humberto de Campos. Essa é a praça, é a igrejinha da cidadezinha, que agora já não é mais aquela. Esse aqui é Humberto de Campos, esse menino aqui da minha direita. Essa é uma visita à casa onde ele morou, lá em Parnaíba. Essa é a farda dele, da Academia Brasileira de Letras, essa máquina de escrever, com que ele escrevia. Essa é a última residência de Humberto de Campos aqui no Rio de Janeiro, porque quando ele casou-se, ele veio morar em Niterói. Então, essa é a última residência dele, aqui no Largo do Machado. Às vezes, quando a gente fica estudando a doutrina espírita, a gente vê que a gente fica assim um pouco vaidoso, no bom sentido, né? Nós aqui tivemos por perto, né? Ivone Pereira, Bezerra de Menezes em São Cristóvão, né? Humberto de Campos e outros, que agora me foge a memória. Bem, esse é um diário secreto, onde ele escrevia muita coisa que depois de desencarnado, veio à tona esse livro, da onde a gente vai tirar algumas passagens. Vamos ver o que Humberto de Campos falava sobre as suas ansiedades e as suas angústias. Aos 42 anos, ele fala assim: os primeiros tempos de minha mocidade, dos 15 aos 22 anos, foram perturbados pelas mais aflitivas preocupações religiosas. Eu não podia admitir as superstições, as coisas ingênuas, ouvidas dos lábios maternos, mas temia. Enchia-me de pavor a ideia de castigo.
Então, ele tinha medo do Deus que castigava, do Deus, né, justiceiro. Essas cogitações envenenaram os dias que poderiam ter sido talvez os mais felizes da minha vida. Pouco a pouco, porém, os cuidados materiais, as responsabilidades novas foram afastando para um segundo plano os interesses da vida futura. Então a gente observa nessa fala como nós somos felizes. Porque nós acreditamos num Deus único, de bondade, de amor e de sabedoria. Para ele, o que ele aprendeu era um Deus que castigava, era um Deus que enviava para o inferno. E isso ele não conseguia aceitar. Mas nós hoje sabemos que Deus é amor. E aí ele continua, com apenas, me preocupo, dando a isso um aspecto religioso, é evitar que um ato meu faça sofrer o meu semelhante. Não sou generoso, mas tenho a impressão de que sou justo, sem rigor. A honestidade dos atos é uma moeda universal. Deus, onde quer que ele esteja e qualquer que seja seu nome, há de receber a que possuo. Se é que nem tudo na terra se resolve com um miserável punhado de poeira. As dúvidas dele, né, a respeito da morte, se só restaria poeira da gente ou se verdadeiramente existiria um espírito. Mas ele tinha dentro de si, já desenvolvido, o caráter, a bondade. Como ele dizia, sou justo, não faço nada que vá magoar o meu semelhante. Nesse aspecto, a gente já percebe a grandiosidade do Espírito, porque muitos de nós têm religião, estudam a doutrina e ainda não é justo, e ainda não é bom, e ainda faz mal ao semelhante. E a gente observa aí como é importante ser bom, como é importante nós nos melhorarmos, como disse a página de hoje. Se nós não nos melhorarmos, nós ficaremos doentes. Precisamos tentar. E ele diz em 1932, a morte, né, que ele temia tanto, sentia que a morte se aproximava. Quanto tempo lhe restaria? Já aprendera a respeitar Deus. Amar, talvez ainda não. Onde o inferno? Pior do que estava passando? Achava-se quites com Deus. Deus, se estiver e onde estiver, há de me reservar um bom lugar. Essas dúvidas, muitos de nós ainda temos, não temos? Principalmente quando a gente está muito agoniado. E a gente fica assim, mas e Deus que não me vê? E Deus que não me ouve? Onde que Ele está? Não é verdade? E nós precisamos entender que as nossas dores e as nossas dificuldades não são para ser transformadas em reclamação. Elas são para ser transformadas em força, em alavancas, para que nós possamos saltar as dificuldades. Confiança, fé em Deus, que tudo vai passar. E a gente continua, é a tese do aniquilamento definitivo, ou seja, não existe nada depois da vida. Tive um sono agitado e preocupação constante com a minha enfermidade. Observo, todavia, num consolo íntimo, que não me assalta mais como outrora o pavor da morte. O sofrimento longo, demorado, pertinaz, infunde-me mais horror do que o aniquilamento definitivo. A morte, como uma espécie de serpente, hipnotiza aos poucos o seu pássaro antes de devorá-lo. Esses questionamentos todos, porque ele sofria muito de dores. Ele tinha uma hipertrofia da hipófise. Tinha dores lacinantes. Ele tinha tanta dor que chegava a gritar de dor. Isso assim durante todos os anos praticamente da sua vida. E ele questiona a dor e questiona a morte. É igualzinho a gente. Quando a gente dói, a gente questiona. A gente não gosta, a gente não quer.
Com o agravamento da doença, hipertrofia da hipófise, refletindo em hipertrofia prostática, seguindo-se de intoxicação, cego de um olho e o outro se apagando, dormência nos pés e nas mãos, e o trabalho diuturno para a conquista do pão para a família, ele indagou. Dizem os românticos que a morte é boa, porque é a paz, a tranquilidade, o sossego. Se essa região é tão acolhedora, por que não se faz para chegar a ela um caminho menos apavorante? Não é verdade? Então, são as indagações dele diante da dor, diante da morte. Quando o poeta Goulart de Andrade se converteu ao catolicismo em 1929, ele escreveu assim: eu não poderia admitir jamais uma religião que seja repelida pelo raciocínio, ou seja, que tenha muitos dogmas, né, muitos rituais. Não posso reconhecer como verdade indiscutível o que se apoia no mistério. No entanto, eu queria crer. Invejo os que creem no Cristo sem afundar as mãos nas suas chagas. Eu queria acreditar em uma outra vida para que não temesse tanto a morte. Mas o raciocínio opõe-se, reage, protesta. E eu prefiro a indiferença, o alheamento, a renúncia à possibilidade de fé, a dar aos outros e a mim mesmo um espetáculo de hipocrisia. Quantos de nós ainda não põem a nossa fé em xeque, né? Vacila a nossa fé. Quando está tudo bem, a gente tem uma fé enorme. Mas quando as coisas vão mal, perdi a fé. Né? Mas a fé, ela precisa estar em evidência em nós nas horas difíceis. É quando a gente mais precisa. É quando a gente mais tem que crer na misericórdia divina. Porque ela existe. Ela está aqui. Basta que a gente estenda a mão. Ele suplicou que tudo me aconteça, que eu fique surdo, deformado, mutilado, mas que Deus me deixe a volúpia de pensar, de ler e de deixar no papel o meu pensamento, a minha dor e o meu sonho. Como seria o meu velório? De novo, ele pensa. Quantos de nós já não pensou isso, né? Como vai ser o meu velório? Onde eu vou morrer? Onde eu vou me enterrar? Que roupa que eu vou vestir? Né? A gente não precisa ficar pensando nisso. E ele disse, foi o catolicismo que inventou o medo da morte. Os antigos não temiam a morte. Essas são palavras dele, né? O terror que esta inspira hoje parece uma das criações do catolicismo. Ele diz isso por causa do tal inferno, né? Que a Igreja Católica havia criado o inferno e de lá não sairíamos, e inventou também um limbo, onde as crianças que não eram batizadas iam para lá. E isso deixava ele muito aflito, essa ideia do inferno eterno, e de crianças indo para o limbo e ficando lá. Esses questionamentos ele fazia muito. Uma missa da ressurreição em 1931. Sinto necessidade de conforto na terra. Terá me ferido o entendimento o raio que converteu Paulo no caminho de Damasco? Porque ele já estava ficando mais sensível. Já estava assim, né? Quase admitindo a existência de Deus na vida dele. Não sei o que é, tenho sede. E sinto que só me saciará nesse instante uma gota de água do céu. Choro, choro, e o choro me faz bem. Então ele percebe nesse momento que a misericórdia divina seria a única coisa que poderia confortá-lo, consolá-lo, auxiliá-lo nas suas dificuldades. E ele segue. Abençoado, em 1931, abençoado sejas tu, meu Deus, que me concedeste a graça dos altos prazeres do Espírito, este consolo de viver a vida do meu pensamento. Que seria de mim, na verdade, sem essa bênção do céu? Ao sentir-me pobre, doente, feio, quase deformado.
Se aos céus me dessem o direito de pedir, se Deus existir e se me ouvir, pediria uma graça, neste momento em que meu campo visual vai se estreitando. Senhor, que a minha enfermidade continue em sua marcha terrível, mas que ela se detenha quando meus olhos ainda possam alcançar os limites de um livro aberto. Os limites de um livro são para mim os limites do universo. Ele já vai, né, modificando a sua maneira de ver a vida. Isso aqui é muito interessante, é uma coisa que ele escreveu para o Cristo Redentor. Ele assistiu, né, à iluminação. Da janela da minha sala e mesmo da minha cama, vê-se lá em cima, no alto do Corcovado, a gigantesca imagem do Cristo Redentor, com seus enormes braços abertos. A hora doce e triste do crepúsculo, as nuvens do poente formam um fundo no qual vai aos poucos desaparecendo a figura branca do Nazareno. Não tinha iluminação nessa época e o Cristo sumia. Ao vê-lo assim, uma tristeza profunda e dolorosa penetra minha alma. Uma pena imensa me enche o coração, como se tratasse de um homem, de uma criatura viva, de súbito condenada a passar a noite sozinha naquelas alturas, ameaçada pelas tormentas do céu e pelos 1000 fantasmas da solidão. Não sei porquê, me parece a mim que o Cristo abre os braços não para abençoar e proteger os homens, mas para pedir aos homens que o protejam e que não o deixem assim, abandonado no silêncio e na solidão. A dor no homem é às vezes um elemento de preservação, como o veneno da serpente. Bonito isso que ele escreveu, né? Essa imagem para o Cristo Redentor, e ele percebe que o Cristo, né, pede companhia, né? Que o Cristo quer nos envolver, quer nos abraçar. Não é uma figura distante, não é uma coisa longínqua, não é uma coisa imaginária. É real. E ele precisa, não é, também de nós, como nós precisamos dele. No limiar do Ano Novo, 1º de janeiro de 1933, estaco de repente no caminho da minha vida, como costumo fazer a cada ano. Nós também fazemos, né, essas reflexões, né? E é com surpresa que, ao erguer a cabeça para o céu, não encontro a abóbada que me esmagava nos anos anteriores. Ainda não estou cego e já não estou só. Deus, em quem ainda não creio, mas que já me bate insensivelmente às portas do coração, compadeceu-se de mim. Vamos ver o que Deus fez. O ano de 1932, que completou no seu início a série de males e de castigos que me foram infligidos por 1931, iniciou também, parece, a reparação dos meus tormentos excessivos de que fui vítima. Dissolveu ele o meu lar e o restituiu, solidamente ou não, porque ele passou algumas grandes dificuldades e teve que se afastar da família por um período, pela doença e pela uma derrota financeira que houve. Ele ficou sozinho e, né, sem a família e muito doente. Depois ele conseguiu de novo juntar a família. Acentuou os meus padecimentos mais persistentes e deu agora um pouco de trégua aos que mais me atormentavam. Não tenho ainda, é certo, a esperança de restabelecimento, nem ilusão de felicidade. Sinto, porém, ou pressinto que a morte quer esperar. Ou seja, estava melhorando, estava se sentindo melhor, né? E aí vamos nós, né, nos identificando com as angústias de Humberto de Campos. Meados de 1933, eu sinto nesse momento que meus males se agravam, ou mais precisamente, que a minha vida vai se apagando. Ele estava totalmente de cama, escrevia sentado, deitado, o olho quase não funcionava, já não posso mais escrever à mão, já leio poucos livros e com dificuldade. A medicina declara-se impotente. Vamos a um momento feliz. 25 de outubro de 1933, aniversário de 47 anos dele. Completei hoje 47 anos. Sinto-me perfeitamente satisfeito com o meu destino e contente com a minha vida.
As manifestações de carinho que recebi durante todo o dia, os que vieram me visitar, cartas, flores, telegramas de amigos, ministros de Estado, de senadores, sargentos do Exército e da Marinha, conhecidos e desconhecidos, desde as primeiras horas deram-me a doce e consoladora certeza de que tenho sabido aproveitar o meu tempo na inquieta peregrinação por esse mundo. Ele era muito conhecido, não só no Brasil como no exterior, pelos seus livros, pelas suas crônicas, pelas suas críticas. 10 ou 12 ramalhetes de flores encheram todos os jarros da casa, tendo minha filha saído ainda para comprar mais uns jarros. Senhoras telefonaram-me, comunicaram-me terem comungado hoje na missa, em intenção da minha saúde e da minha felicidade. Dezenas de telefonemas para me dar abraço. A visita do ministro da Agricultura e de 30 acadêmicos da Faculdade de Direito de Niterói. 80 telegramas de ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal e muitos amigos. Grande dia. Dia feliz e consolador, este marcado hoje no calendário da minha vida. Obrigado, meu Deus. E a gente vai aprendendo a agradecer. Diálogo com um frade franciscano. As pessoas de todas as religiões procuravam Humberto de Campos da intenção de trazê-lo para a sua religião. Como ele se declarava não ter religião, uma pessoa importante como ele era no meio literário e acadêmico, todos queriam essa pessoa importante lá na sua casa. E viviam sempre procurando por ele, e ele rejeitava tudo. Com esse frade franciscano, que o visitou, querendo buscá-lo para a sua fé, ele disse: irmão, digo-lhe, eu sinto que uma grande mão invisível me vem conduzindo da incredulidade mais irreverente para os possíveis domínios da fé. Não quero, porém, precipitar com a mão do homem aquilo que está reservado, talvez, à mão de Deus. Se eu tiver de ser um crente, sê-lo-ei espontaneamente. Não quero ir para Deus por uma violência, por um constrangimento, para satisfazer alguém. Sinto que marcho para a claridade, como resultado do sofrimento e da contemplação cotidiana da vida. Mas se é para lá que marcho, quero ir por meus pés. E aí a gente vai observando, né, ele diz aqui, o sofrimento, a contemplação, a aceitação, a paciência. São esses passos que nos conduzem a Deus. A aceitação, a paciência, a perseverança, a não revolta diante dos acontecimentos. Isso nos aproxima de Deus, faz com que nós sintamos Deus. E não a revolta, não a arrogância, não o orgulho. Isso nos afasta. Aí ele disse assim em 1934, quase desencarnando: as pedras chocalham-me na bexiga, transformaram-me num maracá humano e continuam a atormentar-me. Ao menor movimento, sentado, deitado ou em pé, roçam-me a mucosa inflamada, forçando-me quase a urrar. Tenho a impressão de que já não são 3, mas 4, 20, 50, 100. Se estiverem numeradas, poderão até os médicos fazer seu jogo no momento da operação. Sou um homem víspora. De tanta pedra que a pessoa tinha na bexiga. Há 5 meses, precisamente 22 de março, fui operado. Abriram a minha bexiga, escancararam-me como um peixe. E ainda hoje, parcialmente aberto, sofro. Sofro mais ainda do que antes da operação. Sofro e tenho nojo de mim. Com este apêndice de borracha que me sai do umbigo e com esse mau cheiro, não obstante a higiene mantida. Às vezes choro sozinho. Choro com pena de mim, choro com saudade de mim. Mas preciso trabalhar. E eu trabalho e sorrio. E quantas vezes a gente que não tem nenhuma pedrinha na bexiga, nenhuma coisinha dessa, não quer trabalhar, né? Não quer dar duro,
É preciso, né? A gente faz um pouco de trabalho, já acha que fez muito. Já fiz muito, né? Quando a gente sabe que precisamos fazer mais e mais e mais, no limite das nossas forças, nos ensina o Livro dos Espíritos. E quantas vezes, ao ser entregue a porta ao portador, vinha buscar o artigo que ele escrevia, né? Que acabo de escrever, e em que a alegria ou sarcasmo não mergulho a cabeça nas mãos e soluço longamente atormentado pelas dores que me perseguem. E ele fala para ele mesmo, rite, palhaço. E continuou, né, trabalhando e continuou com a sua busca incessante por Deus. Vamos falar de um sonho que Chico Xavier teve com Humberto de Campos. Assim, Humberto de Campos desencarnou em 1934. Um mês ou 2 meses após o seu desencarne, Chico Xavier conta que foi levado em sono à espiritualidade, eles não se conheceram em vida. E ele chegou a um lugar onde tinha uma árvore e tinham muitas pessoas conversando, muitos senhores bem vestidos conversando, e ele sentou-se, ficou olhando e veio de lá um cavaleiro. Esse cavaleiro dirigiu-se a Chico e disse assim para ele: você é o menino do Parnaso? Porque Humberto havia avaliado o livro dele. Aquele que causou tanta polêmica e tanta confusão na Terra. Muito prazer, eu sou Humberto de Campos. E o sonho acabou. 3 meses após o desencarne de Chico Xavier, de Humberto de Campos, ele envia, através da psicografia de Chico Xavier, entabulou-se ali naquele momento uma conexão entre os dois. Então, 3 meses após o desencarne de Humberto de Campos, ele já está escrevendo através da psicografia de Chico Xavier. E ele manda para a gente todas essas cartas, elas são belíssimas, que Chico Xavier então escreveu. A Palavra dos Mortos, De um Casarão do Outro Mundo, Cartas que Ficaram, Aos Meus Filhos, Na Mansão dos Mortos, Judas Iscariotes, Aos que ainda se acham mergulhados na sombra do mundo, Trago-lhe o meu adeus sem voltar breve, A Ordem do Mestre, Um Cético, Carta à Minha Mãe e Ó Jerusalém. Essas cartas são belíssimas, que Chico Xavier recebe através, né, da sua psicografia, ele escreve. A gente trouxe um pedacinho de uma dessas cartas para a gente ter uma ideia de como era lindo. É lindo o que ele escreveu. Vou ler um pedacinho para a gente. Então a gente observa o seguinte, acho que a gente observou, né? 3 meses, de desencarnado, ele já está trabalhando e mandando escritos. E logo após, ele começou a enviar os livros. Vamos ver, ele diz aqui, ele diz assim: quando ele desencarnou, imediatamente, ele se viu num lugar como um casarão, como um convento, um casarão enorme. E nesse casarão era uma biblioteca, onde tinha livro, mas muito livro. E ele teve acesso a isso e ficou ali vendo aqueles livros e vendo livro. Ou seja, né, aonde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Ele foi encaminhado após a morte justamente para o lugar onde ele mais gostava. Ele diz assim, na cartinha, espera aí. 2 pedacinhos. Carta aos que ficaram. A morte esperou que tapassem com anestesia todas as janelas e interstício dos meus sentimentos. E quando o caos absoluto se fez sentir no meu cérebro, zás, cortou as algemas em que me encontrava retido. Adormeci nos braços da morte como um ébrio nas mãos de uma deusa. Despertando dessa letargia momentânea, compreendi a realidade da vida que eu negara, além dos ossos que me enfeixam o caixão. E ouvi, Humberto, exclamou uma voz, recebe o que te enviam da terra. Arregalei os olhos com horror.
Não quero saber, não quero saber de bajulação, agora não me interessa mais essas coisas. Enganas-te, repetiu a voz. As homenagens de convenção não se equilibram até aqui. A hipocrisia é como certos micróbios de vida muito efêmera. Toma, são preces que se elevam por ti a Deus, dos peitos dos sufocados, onde penetraste com as tuas palavras, teus escritos e teus conselhos. O sofrimento entornou sobre o teu coração um cântaro de mel. Espera aí. Espera aí que eu estou procurando aqui outro pedacinho para a gente ler. Ele fala para os filhos dele assim, outra carta. Meus filhos, não venho da minha casa subterrânea do São João Batista, que ele foi enterrado lá, né? Onde ficaram lá meus ossos e meus olhos enfermos e as minhas disposições orgânicas. Cá estou, como se houvesse sorvido um néctar de juventude no banquete dos deuses. Entretanto, meus filhos, levanta-se entre nós um rochedo de mistério e de silêncio. Eu fui o pai de vocês, agora somos irmãos, nada mais belo. A morte não suprimiu a minha afetividade, ainda possuo o coração de homem, para o qual vocês são as melhores criaturas desse mundo. A morte, meus filhos, cantou para mim. Todas as minhas convicções deixaram seus lugares primitivos para sentir a grandeza do seu canto. Não posso transferir esse mistério maravilhoso através dos seus métodos imperfeitos de que disponho. E se eu pudesse, existiria agora entre nós o fantasma da dúvida. Então, logo após o seu desencarne, ele vem contar para nós a beleza, né, que ele encontrou após a morte. A delícia que ele encontrou, o sossego, a paz, e veio mostrar para a gente que a morte não existe. Que a gente não morre. Nós somos imortais de verdade. Aqui, nós temos os livros escritos pela psicografia de Chico Xavier, da autoria de Humberto de Campos. A gente conhece muitos deles. Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagem de Além-Túmulo, Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e de outra vida, Cartas e Crônicas e Estante da Vida. Todos esses livros foram enviados pelo espírito Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier. Então, a gente, o que nós podemos tirar de exemplo, de incentivo e de força, né, desse espírito grandioso que tantos exemplos nos deu, que se parece tanto com a gente, quando a gente sofre, quando a gente fica doente, quando a gente perde o ente querido, quando a morte se aproxima, as angústias e os desesperos que nós sentimos, a fé que enfraquece. Com esse exemplo, com essas informações, a gente percebe como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como a vida é bela, como a gente precisa aproveitar cada instantinho, como a gente precisa se melhorar, ser mais otimista, ser mais alegre, ser mais paciente. E aí, eu vou ler um pedacinho de uma coisa para a gente. Isso aqui é um cajueiro, plantado por Humberto de Campos aos 10 anos de idade, em Miritiba. Esse cajueiro ainda existe, ele está lá, assim, desse jeitinho, e aí existe um centro espírita Humberto de Campos. Esse cajueiro foi muito importante na vida de Humberto de Campos, porque, para esse cajueiro, ele escreveu uma coisa linda. A sensibilidade de Humberto de Campos, ao ver as coisas, não deixava as coisas passarem em branco. Uma folha que caía, para ele, era motivo de registro, de alegria. Um vento que passava, uma nuvem.
E nós temos aqui, em volta de nós, tudo isso. As nuvens, as flores, um riacho, um passarinho, um sol nascer, um sol se pôr. E muitas vezes, as nossas ansiedades são tantas que a gente não enxerga nada disso. A gente é capaz de ir a um jardim e não enxergar a flor. E a gente esquece que tudo isso Deus colocou aqui para nos ajudar, para nos alegrar, para enfeitar a nossa vida. São as pequeninas coisas que enfeitam as nossas vidas. Para esse cajueiro, ele escreveu assim. Ele foi embora, tinha que ir embora, e ele achou essa semente de um caju, plantou, e ele diz assim: o meu cajueiro sobe, desenvolve-se, prospera. Eu cresço, mas ele cresce mais rapidamente do que eu. Passado um ano, estamos do mesmo tamanho. Perfilamos-nos um junto do outro, para ver qual é o mais alto. É uma árvore adolescente, elegante, graciosa. Quando eu completo 12 anos, ele já me sustenta nos seus primeiros galhos. Mais uns meses e vou subindo, experimentando sua resistência. E ele se balança comigo, como um gigante, jovem, que embalaça nos braços o seu irmão. Até que um dia, seguro da sua força, não o deixo mais. Promovo a mastro do meu navio. E todas as tardes lhe subo no galho mais empinado, onde com o braço esquerdo cingindo o caule, solto o pé alto e sonoro e canto. Quantos de nós também já não teve uma árvore assim, que a gente era nossa amiga, não é? Então ele brinca muito com essa árvore de navio. A memória, não, vamos para cá. Pouco a pouco a noite vem descendo. Um véu cinza envolve docemente os coqueiros dos quintais mais próximos. E ele vai narrando a noite que cai. E eu, gageiro de uma nau ancorada na terra, que é o navio dele, desço tristemente do folhudo mastro do meu cajueiro, sonhando com um oceano alto, invejando a vida tormentosa dos marinheiros. Aos 13 anos da minha idade, e 3 da do cajueiro, separamos-nos, o meu cajueiro e eu. Embarco para o Maranhão e ele fica. Na hora, porém, de deixar a casa, vou levar-lhe o meu adeus. Abraçando-me ao seu tronco, aperto de encontro ao meu peito. Da esquina da rua, olho ainda por cima da cerca, a sua folha mais alta, pequenino lenço verde, agitando a vida. Enrijando o corpo no trabalho bruto e eu estou em São Luís, homem e menino, lutando pela vida, enrijando o corpo no trabalho bruto e fortalecendo a alma no sofrimento, quando recebo uma comprida lata de folha, acompanhado de uma carta da minha mãe. Receberás com esta uma pequena lata de doce de caju, em calda. São os primeiros cajus do teu cajueiro. São deliciosos. E ele te manda lembranças. E uma vez ele volta para ver o cajueiro. Volto. Porém, o meu cajueiro agora estende os braços, na ânsia cristã de dar sombra a tudo, ele está enorme. Os seus galhos mais baixos formam cadeiras onde as crianças se balançam. Tem flores para os insetos e frutos. Está com toda a força, em toda a glória. Um ano e parto mais uma vez. Outra despedida, outro adeus, mais surdo, mais triste. Adeus, meu cajueiro. O mundo toma-me nos seus braços titânicos, arrepiados de espinho. O monstro, que ele diz, a vida, maltrata-me, fere-me, tortura-me. E quase morto, regresso a Parnaíba. Volto a ver a minha casa e a rever o meu cajueiro. Meu cajueiro, aqui estou. Mais uma vez ele foi lá para ver o cajueiro. Mas ele não me conhece mais. Eu estou homem, ele está velho. A enfermidade cava meu rosto e altera a minha fisionomia. Modificou-me, modificou a minha voz. Ele está imenso, escuro,
Os seus galhos abraçam coqueiros, afogam as laranjeiras, ultrapassam a cerca. Tem galinhas, tem porcos em volta. Ao perfume suave da flor, ao cheiro agreste do fruto, sucederam embaixo. Adeus, meu cajueiro. E ele vai embora. Então, assim, são poesias, né? São coisas bonitas e sensíveis que todos nós podemos desenvolver. Desenvolver a alegria, desenvolver a paciência, ver beleza nas coisas, ver boniteza num galho, numa árvore, num sorriso, numa criança, numa nuvem que passa, olhar o céu, resistir, persistir, crer, ter esperança. E vejamos, era um espírito pronto. Humberto de Campos já estava pronto, praticamente, não é verdade? Mas ele passou por tudo que tinha que passar, venceu, e 3 meses após o desencarne, já estava pleno, feliz, alegre na espiritualidade e continua trabalhando, enviando para a gente as notícias, as alegrias, as esperanças da nossa vida após essa vida. Que todos nós possamos sair daqui hoje felizes, esperançosos, mais alegres, convictos de que a vida é bela, de que vale a pena viver, de que vale a pena melhorar, de que vale a pena lutar. E que nós todos estamos aqui reencarnados para nos ajudarmos uns aos outros, nos importarmos um com o outro, como o outro está passando, o que o outro está sentindo, o que o outro precisa. É para isso que nós estamos aqui. E assim nós encerramos a nossa apresentação de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus nos abençoe. E nós iremos, então, em prece, fazermos uma leitura de uma página escrita por José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais ouviu. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensadamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos dos crentes, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, a sua mais sublime vibração não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que as tuas vibrações de misericórdia e de paz envolvam todos nós aqui presentes. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que assim seja. Realmente, Senhor, ajoelhados a teus pés, só te agradecemos. Obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Permita-nos que, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos estar dando como encerrada a primeira parte de nossas tarefas da noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.